Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Silvia, doutora Silvia, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Estou bem, como é que tá por aí? Tudo bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com você. Que bom que deu, nós já começamos bem, né? Já deu certo. A gente costuma dar uma demoradazinha, dessa vez deu tudo certo, eu acho que é o pensamento quântico, né? Claro, tudo em sintonia. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje uma convidada especial, a doutora Silvia aí. Está longe de nós, né? Mas a internet aproxima-nos e nos coloca tão pertinhos. Então, seja bem-vindo, doutora Silvia. E aí o pessoal que segue você e os que me seguem, vamos estar juntos hoje falando do processo quântico, desse pensamento, dessa transformação que precisamos alcançar para sermos felizes. Eu vou começar com a musiquinha, tá? Tá bom. Perdoa, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Vamos lá, hein? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. La, la, la. Aê, obrigado. Amo essa música maravilhosa. Pelo menos Venham uma recriar palma. a vida. Oi? Venham recriar a vida. Ah, com certeza. Hoje vai ser todo mundo, né? Então, pessoal, eu convidei essa pessoa simpática que vai contar para nós de onde ela é, onde ela mora, onde ela reside, o que ela faz e o que é o projeto Recriar a Vida. Eu venho participando das meditações às 6 da manhã, que terminou, mas que tem um encontro na quarta-feira, né, se eu não me engano, uma vez por semana, e ao que eu me lembro, até agosto. Não sei se é agosto de Deus ou se é da vida, né? Até a última semana de julho, isso. Isso. Então, eu vou passar vou apresentar um texto que eu fiz, baseado na proposta do Recriar, e a partir desse texto, você vai se apresentar e vai trazer para nós essa ideia do que é esse recriar a vida
para nós aí estudarmos juntos essa noite, ok? Mas esse seu texto que eu já li já fala tudo, é lindo demais. Oi, obrigado. Então eu vou falar. Eu falei do meu jeito, agora vamos falar do seu, pode ser? Eu Pode. fico feliz, então, de que você entendeu. Porque às vezes algumas pessoas não entendem, mas se a gente ler, reler e pegar algumas pessoas como você, entre outros, que trazem esse estudo das gerações, das tradições, como a quântica, como a constelação, entre outros, a gente vai entender. Então eu vou ler ele, a partir dele eu passo para você e aí você manda ver. Ok? Então vamos lá. O que eu coloquei foi assim, ó. Pensando na proposta do Recriar, da historicidade nossa, uma vez que trazemos a genética de nossos pais, usaremos da criptografia para decifrar os códigos de uma linguagem. Estudados pela embriologia, desenvolvemos uma epifania de seres que criam seres. Pensamentos embrionários herdados de meus ancestrais, derramando filamentos ramificados na minha psique. Milhares de mentes decodificando-se em DNAs, tipificando-se no sobrenome da minha etnia, dando-me um lugar no clã, crença que mantém no divã, para entender o inconsciente de tantas tragédias narradas pela mitologia das crenças. Ao estar desperto, ao estado de consciência, presente no psiquismo existencial, eu recrio a minha vida atual. E aí... Nossa, é muito lindo. Você é muito talentoso, muito sensível. Muito lindo. Obrigado. Parabéns, Júlio. Eu fico emocionada, porque realmente é uma coisa que vem da alma. Com certeza. E registrado no inconsciente, né? Para a gente trazer essas histórias arquivadas no inconsciente, que é onde a gente muito existe, né? Nesse lugar escuro, e que estamos aqui para decifrá-lo e entender essa história da ancestralidade, né? Que tanto traz para nós conflitos, ao mesmo tempo honra, né? Honrar essas pessoas, respeitá-los. E aí eu gostaria de passar para você, querida, para você falar desse projeto Recriar a Vida que você está trazendo e que eu me interessei em ver, em perceber, senti-lo. E aí essas criações já foi assim, fragmentos do que eu vi e que me inspirou a isso. Então, se todos nos colocássemos a inspirar-se, abriria portas para a intuição abriria portas para a inspiração e a criação surge, porque já que somos filhos de Deus, né, então nós também criamos. E aí eu passo para você. Obrigada. Então, depois desse poema lindo, como eu não posso me apresentar diferente. Eu sou Silvia, filha de Dilma, filha de Francisco, sou casada com Luciano e tenho duas lindas filhas, Luna e Maria Eduarda. E toda a minha história de vida, vindo desde lá dos meus antepassados, como de cada um de vocês, fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, com todo o aprendizado, com toda a minha história. Hoje em dia eu trabalho com saúde quântica, eu sou fisioterapeuta de formação, mas há 14 anos atrás, mais ou menos, eu conheci uma técnica extraordinária que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e, consequentemente, depois dela, eu comecei a ajudar as pessoas a mudarem as suas vidas, que é chamada microfisioterapia. Através dessa técnica, nós conseguimos identificar memórias nas células que ficam armazenadas, memórias de traumas que a pessoa viveu ou que ela pode ter dado geneticamente, de até 4 gerações. Então, todos nós temos memórias no corpo. E por que que nós temos essas memórias no corpo? É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: nossa, mas eu tinha que ter uma memória da minha avó, eu tinha que ter tido a memória do meu avô. Sim, porque nós estamos aqui para ressignificar. Nós somos uma nova oportunidade de ressignificar situações do passado, né? Que na verdade todos nós somos um e sempre nós estamos aqui para ressignificar algo. Então, depois que eu estudei essa técnica, microfisioterapia, comecei a trabalhar, eu comecei a me encantar com esse mundo da quântica, né, que a gente trabalha um micro para repercutir no macro, um invisível para aparecer
visível. Aí eu comecei a me especializar em outras áreas. Eu sou ativista quântica, sou formada pelo físico indiano Amit Goswami, fiz formações na área da consciência humana, reprogramação do inconsciente, nova medicina germânica, agora biodecodagem. Então, eu me especializei em entender a dor do outro, a ajudá-lo a decifrar e a se livrar, aceitar, transformar e curar. Porque quando a gente começa a entender os processos de nossas vidas, a gente entende que não existem vítimas nem culpados, né? Nós nascemos na família que nós precisamos nascer para aprender com cada com cada membro daquela família, e que todos nós somos uma cura do outro. E a vida é muito linda, é muito extraordinária. Quando a gente começa a ter esse olhar, nós conseguimos transformar tudo em nossa vida. E quando nós transformamos a nossa vida, nós ajudamos todos aqueles que estão ao nosso redor a transformarem suas vidas também. Então, essa é a minha apresentação. E o projeto Recriar a Vida surgiu depois desse conhecimento, né? Assim, depois de atender milhares de pessoas. Eu já morei na Alemanha, já morei na África do Sul, já morei em diversos lugares do Brasil. Hoje em dia eu estou no meu 10º consultório. Então, eu comecei a perceber que a localização, dependendo de onde a pessoa mora, da cultura de onde ela vive, influencia diretamente nas memórias que elas têm no corpo delas, das suas crenças. Então, isso é extraordinário. Os conflitos dos pacientes que eu atendia na Alemanha eram totalmente diferentes dos conflitos dos pacientes aqui do Brasil, que também diferenciavam daqueles da África do Sul. Então, isso é magnífico. E depois eu comecei a atender famílias inteiras. Ia um pai, aí o pai levava a mãe, que depois levava o filho, e eu comecei cada vez mais a expandir a minha consciência, entender que é tudo um emaranhado. O paciente, vamos supor, chegava um adolescente no consultório com o sentimento de que não é amado pelo pai, que se sente rejeitado pelo pai. Só que quando eu ia atender o pai tinha essa mesma percepção, que o filho não gostava dele, ou então esse pai não se sentia amado pelo pai dele. Entendeu, Júlia? Então é tudo uma cadeia. E quando um desperta aqui, o outro desperta também, e o outro desperta. E começou a acontecer que famílias que estavam com muita desarmonia, quando eles começavam a entender cada um o seu papel e seus processos, nossa, o olhar muda imediatamente. Então, o projeto Recriar a Vida, ele está nascendo com o objetivo da pessoa ter um programa em casa, assistir sozinho ou acompanhado da família, porque muitas vezes a pessoa se sente frustrada porque não consegue. Eu assisto, mas meu marido não quer assistir, ou minha esposa não quer, meu filho adolescente não quer. Não se preocupe, faça você, porque o exemplo arrasta. A partir do momento que você começa a mudar, primeiro que isso vai repercutir no seu campo eletromagnético, né? Que nós somos energia e informação. A partir do momento que você começa a mudar a sua vibração, a partir do momento que você começa a mudar a informação que você está emanando para o seu meio, o que vai acontecer? Tudo vai ressoar de acordo com aquilo que você está emanando. Se antes a frequência era de briga, de desarmonia, a partir do momento que você está em harmonia consigo mesmo, a tua frequência vai ser essa. E o que vai acontecer? Tudo à sua volta vai começar a se adequar à frequência que você está emanando. Então, é um projeto muito lindo. As gravações dessas meditações que nós fizemos durante esses 21 dias e que continuamos fazendo, vai lá para uma parte desse projeto para a pessoa acordar. Já tem um programa já que a primeira semana nós trabalhamos a parte da infância, adolescência, fase adulta. Trabalhamos as relações, trabalhamos também o eu com o todo, então foi algo muito profundo e nós vamos nos aprofundar muito mais no programa. Mas é isso aí. Ótimo. Com essas viagens que você fez, essas etnias, né, esses costumes diferentes, essas oportunidades que você teve de ensinar e aprender, mas na essência, o sofrimento é um só, né? É o sofrimento da alma, né? Da psique. É da alma, e é muito interessante, Júlia, a gente falar isso, porque tudo são percepções. Tem uma história que eu acho bem legal contar aqui. Uma família de alemães, amigos nossos, vieram passar as férias na minha casa.
e nós levamos eles para Fortaleza, para a casa dos meus pais. E meu pai e minha mãe são aquelas pessoas super acolhedoras. Meu pai foi atrás de frutas de tudo quanto era tipo para eles experimentarem. Então, todos os dias no café da manhã, meu pai fazia aquele banquete para agradá-los. E eu comecei a perceber que ela, né, que é a alemã, ela bufava na mesa, porque eles têm esse costume de fazer, sabe, de reclamar, sabe? E eu ficava, meu Deus, a mesa aqui, e meu pai ficava, você quer ela ir? Eu disse, Nai, Nai. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, pai, menos, pai, não precisa tanto, deixa, eles são assim, a gente tem que respeitar. Até que a coluna dela travou, nós fomos para a praia, o pescoço dela teve um torcicolo, e eu falei, olha só, vamos aqui no quarto que eu vou te atender. O que que eu fiz? Eu fui fazer a microfisioterapia nela e peguei uma memória porque a doença, o sintoma, geralmente quando ela vem, ele é um ressentir. Geralmente não é algo que ocorreu ali naquele momento, ainda mais quando não teve algo, nada de extraordinário, não foi nada grave, é um ressentir. É como se você acordasse uma memória lá de trás. E eu peguei uma memória dela quando ela tinha 13 anos de idade. Eu falei, o que que aconteceu? Que você se sentiu impotente, você estava com muito medo e tal, tal. Ela começou a chorar. E ela falou, não, essa época nós estávamos passando por guerra na Alemanha. Teve a separação lá das pessoas e eu me separei dos meus avós, nós passamos fome. Eu falei, mas assim, que relação que está tendo com esse momento que você está vivendo? Aí ela falou, está me irritando ver o quanto vocês desperdiçam comida. Olha só, você está vendo a percepção? Então, o meu pai e minha mãe estavam querendo agradá-los, não estava jogando comida no lixo nem nada, mas assim, só de ver a mesa, não precisava daquilo. Para eles, se tivesse o leite, o café, um pão, estava bom, mas não precisava todo dia até aquela. Aí depois que eu fui me ligar, que quando ela abria a geladeira, ela bufava. Era como quem diz assim, meu Deus, para que isso? Porque lá eles têm um costume de ir comprando devagarzinho, assim, não é igual aqui, mas são as crenças que nós carregamos. Aquilo para ela foi uma ofensa, entendeu? Ou ela não era nem ofensa, mas ela não estava sabendo lidar com aquilo. Então, são percepções, é muito interessante, por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando nós julgamos o outro. Porque o outro, ele está agindo de acordo com a verdade que tem nele. Cada um de nós temos uma história em nós. Isso é muito lindo, né? Cada um enxerga, os nossos olhos refletem aquilo que a gente tem aqui dentro. Então não adianta eu falar assim, Júlia, olha só, você não pode pensar dessa maneira, você não pode, você tem que. Não, é a sua percepção. E quem está certo? Eu ou você? Não tem certo ou errado. Tem a minha percepção e a sua percepção, né? Aqui a gente tem uma mania de agradar com comida, né? Parece que quanto mais comida, mais a pessoa se agrada. E ao contrário, essa coisa de que nós temos como ético, certo, pode variar de país para país. Pode variar, não, varia, né? É uma certeza isso. Então tem essa coisa de quanto mais comida, mais se agrada. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que isso aí a gente está agradando, desagradando. A gente está agradando a nós, com a nossa história de comida, e desagradando ela com a história dela que ela teve de escassez de alimentação, e que incomoda-os. Então, se ela de lá fosse fazer um olhar para nós, ela ia pensar lá, eles usam a comida para agradar, e desagrada a nós, que eu me lembro de Viktor Frankl, no livro A Busca de Sentido, quando ele vai dizer a escassez que eles passavam nos campos de concentração de Auschwitz, e onde eles, quando conseguia cigarros, que eram prêmios que eles tinham por trabalharem muito, sem reclamarem, mas aí eles trocavam o cigarro por comida, porque dava para viver um pedaço de pão para eles, vivia por mais um dia, porque eles ficavam um dia sem se alimentarem, mostrando aí a capacidade humana, tanto de ferir, e o outro lado, a capacidade humana de suportar, que me faz lembrar a doutrina de Zenon, do estoicismo, né? Que eles acreditavam que através da virtude torna-se autossuficiente dentro de uma proposta da natureza, seguindo essa regra, essa lei, e que alguns até vieram a dizer que o cristianismo veio beber um pouco dessa fonte estoica, mas que ao mesmo tempo traz uma forma de suportar o sofrimento a todo custo. De qualquer forma suporta. Inclusive o imperador Marco Aurélio fazia parte, até que Justiniano proibiu as escolas históricas de continuarem, porque ele acreditava que isso estava indo contrapondo ou contraproducente aos ensinamentos cristãos.
Mas eu estou indo lá nessa história do estoicismo para eu falar, pegar desse pensamento de, através de uma virtude, você suportaria qualquer sofrimento e venceria-os e deixaria de viver certas coisas na vida para que você fosse feliz. É um pensamento de uma época onde não se tinha tanta tecnologia e tanto bem-estar proporcionado como tem hoje. Surge duas situações equânimes. Uma em que você cria a necessidade de ter mais bens materiais, porque outros têm, e tem essa ideia de que sucesso está associado a bens financeiros, enquanto George, o filósofo, vivia num buraco. Alexandre ofereceu parte de Alexandria e ele pediu para que ele se afastasse da porta porque estava tomando o sol dele. Então ele vivia, na verdade, onde ele não se prendia a bens materiais. Concomitante a isso, a gente percebe que está gerando muitos adoecimentos, muitos sofrimentos, em que nós criamos muitas necessidades de adoecer. E qualquer coisa fere-nos, qualquer coisa sensibiliza os jovens que logo já têm uma ideação suicida, enquanto não se permite enfrentar um pouco dessa dor e entendê-la, identificá-la para que possa ser elaborado. Então muitos nem permitem chegar, já vai para o psiquiatra, já vai para os barbitúricos, ansiolíticos, né? Os remédios que fazem que nós saiamos de um vício e entramos em outro. Então, mediante a todo esse processo que está acontecendo, de tanto sofrimento, de tantas dores, esse processo que estamos vivendo na contextualidade está chamando-nos para perceber um pouco o nosso interior, que essa filosofia estoica acreditava, que tudo vem do interior. Exatamente. Isso é um chamado. Isso é um chamado, né, Júlio? Porque se todos nós aqui tivéssemos a curiosidade, a certeza de que tudo que nós precisamos está em nós, porque a escravidão do material, do outro, a frustração, ela é inevitável, porque nós buscamos fora um preenchimento que não vai preencher nunca. Não vai preencher nunca. Então, o verdadeiro preenchimento é o quê? É nós nos conectarmos com nós mesmos, é nós entendermos que nós somos consciência, que nós somos seres espirituais, que estamos experienciando uma vida material. E que nós estamos passando aqui, eu sempre falo, pela universidade da vida. Isso aqui tem um começo, meio e fim. Nós estamos passando por um aprendizado. E por que não levar esse aprendizado e fazer bom uso dele? Porque isso aqui tem tempo para acabar. E por que nós nos aprisionamos a coisa assim? É como se nós dessemos valor a algo que não vai trazer crescimento, pelo contrário, vai trazer uma escravidão, uma frustração eterna, porque é o esperar do outro, ou esperar, é sempre aquela coisa do material, eu almejo tal coisa. Eu não estou falando que é ruim, que é algo penoso, pecaminoso você ser próspero. Não. Eu acho que todos nós devemos ser prósperos e abundantes. Nós estamos aqui para vivermos a nossa melhor versão. Mas não é para viver escassez. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia existe uma moda de que todo mundo tem que ser rico. O que é esse ser rico? Será que ser rico, não é? Ser rico, o que é ser rico para você? É ser rico para mim, ou seja, será que aquele homem que está plantando batata naquele sítiozinho ali, olhando para aquela paisagem maravilhosa, mexendo com a terra, será que ele não é mais rico do que aquele empresário que está ali todos os dias matando leão, porque se ele não fez aquele 1 milhão naquele dia, dá um desespero que isso sim é uma escravidão. Então, a prosperidade e a abundância, ela vem de tudo, é englobado várias situações e várias coisas, principalmente a nossa conexão com o tesouro que está dentro de cada um de nós. E isso é maravilhoso. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que está fazendo um curso, e a gente está nessa jornada há muitos anos. E sempre depois dos cursos nós tínhamos catarses, né? Que são o quê? Porque a gente é tratado, a gente tem muitas, e mexe com muitos sentimentos, várias lacunas que estão escondidas embaixo do tapete.
E hoje nós duas conversando no telefone, e aí, você teve alguma carta? Não tive nada, nem eu. Nossa, como nós melhoramos. Por quê? Porque quando a gente vai entrando no autoconhecimento, a gente passa a ter uma vida mais consciente, a gente encontra ali uma zona, é como se fosse uma plenitude, uma serenidade, que tipo assim, o externo, ele existe, mas a força do externo não é maior do que o interno. Tá entendendo, Júlio? Então é Sim. aquela coisa da gente sentir que, poxa, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. E quando você se conecta com o tesouro que está dentro de você, nossa, isso sim é abundância. Você me fez lembrar o pensamento do filósofo Immanuel Kant, quando ele vai falar de que a gente não deve colocar a felicidade como uma finalidade, porque se você não a busca como finalidade, você vai encontrá-la, porque se você busca ela como finalidade, você vai querer ela a qualquer custo, mesmo que isso seja desumano. Então, quando você busca sem a finalidade de forma humana, você vai encontrar. Então a gente lembra que tem muita contradição, né? Há muita controvérsia em relação ao que é sucesso, o que é felicidade e o que é bem-estar. Por isso eu E a gente vou... não busca, né, Júlio? Ela está em nós. Na verdade, nós não buscamos. Ela está em nós. Na medicina ayurvédica, o médico ele sempre diz assim: eu me identifiquei demais com a medicina ayurvédica porque é o que eu faço no meu consultório. Todos nós temos coraças, temos histórias, temos dores. Uhum. Só que ali no interior existe um ser divino, maravilhoso, um ser livre, um ser abundante em todas as potencialidades, que é isso que a gente tem feito durante nossos exercícios, que é para entrar em contato com esse seu eu, esse seu melhor, que você não precisa ficar buscando fora, está aí dentro. E quando você entra em contato com isso, você vê que a doença, tudo era aquelas coraças que estavam te prendendo, porque a doença, o sintoma, ela é o quê? É uma energia que estagnou. É um sentimento que não foi expresso. Porque a vida é para ser como se fosse o fluxo de um rio. É para indo. Se eu deixo alguma coisa lá para trás, aquilo ali vai ficar uma marca, um registro. Ela vai se condensar numa doença. E na medicina ayurvédica, sempre se fala assim, não, o paciente chega, não importa como ele está. Se ele está com dor, se ele está com raiva, que doença ele esteja. O meu papel é o quê? É mostrar para ele que dentro dele existe um eu perfeito, existe um eu divino que está ali dentro e que está querendo florescer. Então, a partir do momento que você se conecta com esse seu eu interior, nossa, tudo vai fluindo, as doenças vão sumindo porque não tem mais o porquê dela estar ali, né? E fora a liberdade emocional, a liberdade espiritual, porque você sente em todas as áreas da sua vida. Quando você fala isso, quando a gente está atendendo em consultório, o paciente traz nas suas falas aquilo que ele consegue fazer leitura, aquilo que está consciente para ele visível. Através das anamneses, ou seja, das entrevistas, aí a gente vai mergulhando um pouco nesse lugar escuro que é o inconsciente, que a gente tem que lembrar que existem as sombras negativas e também as sombras positivas, e que é preciso identificar essas dores e sofrimento para ser trabalhado, porque há uma história ancestral aí registrada, há uma história... Oi? Se tem. Não Isso é? é Há uma lindo. história arquivada e que às vezes a gente vem com essa culpa, né? Às vezes eu falo para a mãe, quando traz o filho, ela não quer vir. Aí eu falo, olha, quando o seu filho vem, ele traz você. Com Quando você vem, certeza. não é? Quando você vem, você traz sua mãe. Eu gostaria de falar com a sua mãe. Eu estava fazendo um atendimento essa semana, eu quis falar com as 3 gerações, porque a mãe, muito nova, a filha teve filha muito nova, e a filha agora já está querendo viver as experiências que a mãe viveu muito nova. E a mãe querendo brigar com a filha, que traz isso traduzido de forma no consultório dizendo que estava preocupada com a filha, mas ao mesmo tempo ela estava preocupada com a adolescente que ela foi, que hoje aparece na filha, e que agora ela, olhando de fora desse corpo somático, num pensamento quântico, ela percebe o adoecimento inconsciente, porque não está consciente ainda, das gerações. Então eu pedi, olha, conversa com a sua mãe,
Pergunta como é que foi a adolescência dela, a gravidez. Não, eu já sei, filho. Você pode até saber teoricamente, mas não sabe emocionalmente. E aí eu gostaria que você falasse, Silvia, como surgiu essa questão do projeto Recriar a Vida, que aí eu acredito que você também vai entrar no processo da doença, e também da questão das células que têm memórias e que registram essas atitudes e comportamento da nossa ancestralidade. E aí depois você vai falar também sobre a autorresponsabilidade, né, sobre a questão da doença, porque a Organização Mundial de Saúde estabelece que não existe, que doença não é a ausência da dor ou do sofrimento, mas é o bem-estar em estar na vida, em lidar com esse sofrimento. Mesmo porque não existem, alguns autores que eu li, eles afirmam que não existem doenças, existem doentes. Então, nós nos fazemos, nós cocriamos, nós trazemos isso para o nosso campo psicossomático. E ao fazermos isso, alguns autores, como Buda, vai dizer que nós vivemos no binômio dor e prazer. Para alguns, a dor, inconscientemente, pode processar um prazer, em que ele ali, vitimando-se, sofrendo, ele atrai a atenção. Na verdade, o maior sofrimento dele não é a dor do mal-estar orgânico, o desequilíbrio da homeostase, mas a maior dor dele é a carência. Que É ele a transfere... necessidade. A dor sempre é a necessidade. O que que tem por trás, né, dessa dor? O que que você necessita? Porque o corpo, ele fala o tempo todo. Tanto é que tem exercícios de cura que a gente faz, a pessoa conversar com o seu órgão. Porque o órgão, ele está expressando algo. É o tempo todo assim. E essa história da genética, de você trazer, né, essas memórias transgeracionais, se a gente parar para pensar que todos nós nascemos na família ideal para aquilo que nós precisamos curar em nós, para que nós possamos evoluir como seres espirituais, como consciência. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha família. A minha tataravó, ela morreu na hora do parto. Só que quando ela morreu, os filhos dela foram dados para famílias diferentes para criarem seus filhos. A partir dessa geração, as mães iam tendo os filhos, alguém chegava lá e dizia assim, oh, você quer que eu leve para estudar? E as mães iam dando os filhos. Era uma coisa que vinha na energia do clã familiar. E o que que aconteceu? O meu pai e minha mãe, eles são primos, eles casaram e eles fizeram parte, né, dessas gerações. Meu pai, ele quando estava na barriga da mãe dele, o pai dele não deu conta de se manter casado por situações dele, que também eram aprendizado para o meu pai. E não existem vítimas nem culpados. É a sua história, é para aquilo que você precisa trabalhar conta, em né? você, né? E aí a minha avó também não ficou muito bem emocionalmente, minha mãe também foi morar na casa de uma tia com 9 anos de idade, separou do pai e da mãe, muitos abandonos. E o que que aconteceu? Meu pai teve uma doença muito séria, ele teve câncer de pulmão, com metástase na suprarrenal, e ele não nos abandonou nem pela morte, que meu pai se curou, ele entendeu o processo dele, e meu pai, ele é um grande ensinamento para mim, para todos que eu rodeio, porque assim, eu me lembro uma vez que eu comprei um monte, eu fiz um curso para pessoas para alimentação, para suplementos para as pessoas que tiveram câncer, e ele olhou para mim e disse, filha, eu não vou tomar nada disso, você está se contradizendo. Ele falou, como é que você fala para mim, para eu viver como se eu estivesse saudável? Eu já trabalhei a minha história, eu já entendi o que esse câncer queria dizer, e você quer que eu fique agora com medo? Ah, não posso comer isso, não posso aquilo? E aí eu paro para pensar, poxa, eu estudei pra caramba, vi que isso, aquilo, só que quem que tá certo? Eu ou meu pai? Eu acho que é ele. Você está entendendo, Júlio? Então, nós somos um a cura do outro. Essa doença que meu pai teve, ela serviu não só de crescimento para ele, mas para todos que estavam à sua volta. Para mim, foi o controle, para mim, continua sendo em algumas outras situações. Mas a família, ela todos nós somos um a cura do outro. E quando você vai entender
o desentendimento que ocorre dentro de uma casa, por exemplo, meu pai, a minha mãe, ou um irmão, esse pai não consegue lidar com esse filho. Só que quando você vai ver, acontece justamente isso que você acabou de falar. O pai tá entrando em atrito com a criança dele interior que está ali representado pelo filho. Se nós tivermos uma vida consciente, a gente vai ver que na nossa família está a nossa cura. Porque ali dentro, e não adianta a gente jogar a responsabilidade nas costas do outro. Ai, porque ele não me compreende. Ai, porque ele me trata assim. Não. Pensa em você. Cuide de você. O que que você sente? O que você pensa? Quais são as suas ações? Será que você se ama? Porque quando você começa a viver o seu melhor, é a maior contribuição que você pode dar para a sua família, para os que passaram e para aqueles que virão. Porque a partir do momento, para pensar, vamos imaginar que o universo é um órgão. Cada um de nós somos uma célula desse órgão. O corpo da gente é um espelho disso. Quando algo está desarmonizado no nosso corpo, a gente percebe logo. É uma dor no dedão, uma dor no dedinho, porque aquilo ali está em desarmonia. E quando nós estamos em desarmonia com os outros, uns com os outros, e com o universo, acontecem essas catástrofes, acontecem tudo. Então, na verdade, nós somos todos um. E nós estamos em microsistemas. Quem são esses microsistemas? É a nossa família. É a nossa família. Por que que muitas vezes a gente preenche nossa vida com tantas coisas? Com muito trabalho, com muitas coisas para fazer, porque muitas vezes é para se refugiar daquele nosso ambiente de maior aprendizado que é a família. E por que que eu me identifiquei aqui como Silvia, filha de Dilma, filha de Francisco, esposa de Luciano e mãe de Luna e Maria Eduarda? Porque nós somos muito mais do que uma profissão. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu amo o que eu faço, eu não me imagino fazendo outra coisa, mas eu não sou minha profissão. Eu faço com muito amor, acontecendo na minha vida, eu sei que esse é um dos meus propósitos, mas a mãe que está em casa, a dona de casa que não trabalha, elas muitas vezes se sentem frustradas pela crença coletiva de que a mulher tem que ser bem-sucedida, porque a mulher tem que trabalhar, porque a mulher... Por quê? Porque nós tendemos a seguir um rebanho, que todo mundo é igual. Entendeu? De seguir padrões. Eu olho para minha mãe e digo, mãezinha, eu tenho muito orgulho da senhora. Minha mãe é dona de casa, criou a gente com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, faz isso até hoje. E eu falo, mãe, a senhora merece o maior troféu do mundo. Porque sair para trabalhar, ter reconhecimento fora é fácil. É fácil, você se dedica, é fácil. Agora, a gente tem que entender que o propósito da gente não está no trabalho, não está no reconhecimento do externo, é a gente viver o nosso melhor. E nós estamos onde nós devemos estar naquele momento. Agora, se tem algo dentro de você que está te afligindo, que está te tirando fora do eixo, olhe para isso. Pergunte, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Que atitude eu tenho que tomar? Converse com Deus, converse com o universo. Por isso que é tão importante a meditação, porque quando nós meditamos, quando nós rezamos, nós falamos com o Criador, e quando nós meditamos, nós recebemos as informações. Então, aprenda a se comunicar com todos, dizer assim, olha, estou receptiva, eu quero viver meu melhor, qual o próximo passo? Porque a resposta vem. Então, nós temos que ter uma vida muito mais consciente. A gente não pode deixar de trabalhar o nosso lado espiritual. Nós não podemos deixar de agir com a inteligência do coração. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela é nutricionista, o sonho dela era ser nutricionista, teve uma vida muito trágica, de muitas perdas, mas perdas assim que nós não conseguimos nem imaginar. E eu só de ler assim a história dela, eu fiquei muito comovida, e ela falou para mim que o sonho dela era ser nutricionista. E até isso ela foi frustrada porque ela ficou desse tamanho de gorda e as pessoas não tinham confiança nela, mas ela ficou obesa, não é porque ela se alimentava de forma errada, foi pelas proteções que ela teve que adquirir na vida dela, das grandes perdas que ela teve. E na hora que eu li aquilo, me veio assim, mas ela vai transformar essa vida dela. Ela vai dar a volta por cima, porque ela vai ser aquela nutricionista que vai dar o depoimento dela, ela vai curar essas dores dentro dela, porque a dor, a situação que vem pra gente é ideal para aquilo que a gente precisa.
para o nosso propósito de vida, para aquilo que a gente precisa curar em nós, para aquilo que nós precisamos aprender para passar para os outros. E por que não ela não pode dar uma volta por cima, de olhar, poxa, realmente, o tamanho, eu escrevi para ela, o tamanho da sua dor vai ser o tamanho da sua vitória. Vai ser proporcional. A vida do meu pai, a vida da minha mãe foi muito difícil. E hoje eles olham para mim e falam assim, nossa, eu tenho muito orgulho de você. Só que, na verdade, eu que tenho muito orgulho de ser filha deles. Porque eu tive tudo, coisa que eles não tiveram. Então, você olhar para trás, foram muitas dores, muitas derrotas, e eles olharem assim, poxa, eu venci. Não é? A dor era proporcional à vitória. E hoje eles olharem para os filhos dele e verem a que sua mãe está aí, viu? todos bem. Chamando aí, ó, filha querida. Eu acho que a sua mãe está aí. Minha mãezinha. Então, a vida, a gente não pode se amarrar na dor e ficar como vítima, não. A gente tem que olhar para a dor e dizer assim, ok, eu entendi, esse é meu aprendizado. É aquela prova da faculdade, da escola que eu tinha dificuldade. Mas a prova, ela vai ser proporcional à sua vitória. Então, o que eu vou fazer com isso? Se comunica, você não está só. Você não está só, se comunica. Qual é o próximo passo? O que eu vim fazer aqui? Só apenas me mostra. Né? Essa conexão. E é isso, meu objetivo. Se eu puder plantar essa sementinha dentro assim, de uma dezena de pessoas, eu estou feliz, porque, Júlio, o que repercute uma dezena de pessoas? Essa uma pessoa, ela interage com quantas outras pessoas? E o que a gente leva para onde a gente vai? A gente leva o nosso campo eletromagnético, eu posso levar para onde eu vou amor, segurança, paz, liberdade e luz, como eu posso levar ódio, rancor, peso, não é? Então, isso é extraordinário. Quando você atende um paciente no seu consultório, você não está atendendo só esse paciente, você está atendendo toda uma geração que passou, uma geração que virá, as pessoas que estão à sua volta, porque nós contaminamos positivamente e negativamente, não é? E é uma escolha. As sessões, elas ficam até baratas, né? Porque você atende várias gerações, nenhum só no encontro de uma hora. Com certeza, libertador. Quando você desprograma uma crença ali de prosperidade, a pessoa está apertada, ela, nossa, não tenho dinheiro para nada, e ela começa a perceber que a vida dela flui, nossa, aquilo que ela gastou com o autoconhecimento dela, porque tem até uma coisa, sabe, Júlio, que eu aprendi durante esse tempo de minha carreira, não sei se você viu isso também, o atendimento voluntário, filantrópico, para aquelas pessoas que não podem pagar, é maravilhoso. O retorno é algo assim, é um retorno de alma. Mas aquela pessoa que pode pagar, mesmo que seja com muito sacrifício, ela deve pagar. Porque quando você paga também, você está dizendo para o universo que você pode, que você é próspero. Porque antes eu tinha isso. Ai, não, olha só, vem cá, eu vou. Só que às vezes a pessoa não está precisando disso, porque ela já se sente tão pequena e tão vítima, que quando ela permanece nessa atitude, mais disso ela vai ter. É diferente de um paciente que chega no teu consultório que você sente que ele nunca recebeu nada da vida, que ele se sente totalmente abandonado. E você sente no seu coração, olha só, esse é um presente meu para você. Como assim? Eu quero dar esse presente para você. Eu estou te dando esse presente para dizer que a vida tem muito para te oferecer. Entendeu, Júlio? Então, é a nossa percepção, porque não é matemático, é muito além disso. Então, se você pode investir no autoconhecimento, invista, porque você está dizendo para o universo que você pode, porque eu me amo, porque agora eu vou cuidar de mim. Ah, eu não tinha tempo para fazer nada por mim, é só cuidar da casa e trabalhar. Invista em você, pegue meia hora por dia, vai andar na rua. Vai fazer sua caminhada. Esse é o meu momento. Esse é o meu momento de eu ler um livro. Nossa, nós aprendemos coisas incríveis lendo bons livros, né? Quantas curas ocorrem você lendo bons livros, você assistindo bons vídeos. Tem muita coisa que nós podemos fazer. Porque, às vezes, é uma informação, é uma palavra que você precisa escutar. E a cura vem. Porque é tudo energia e informação. Ali está reverberando na sua célula, nas suas moléculas. A partir do momento que você toma consciência, você expressa um sentimento, o teu corpo ele começa a entrar no mecanismo de autocura. Então, dentro dessa proposta, a gente observa que quando as pessoas chegam trazendo, ou nós estamos trazendo a questão da solidão,
a gente percebe duas solidões. Aquela solidão em que você precisa entrar em contato com o seu eu, né? Com o seu endógeno, o exógeno, com sua história familiar ou sua história indivíduo. A Jung vai dizer, né, que a individuação é esse contato com o indivíduo, ou seja, indivíduo é aquele que não se divide em dois, como você falou da unidade. Essa unicidade torna-nos um universo miniaturizado. Então, nós somos um cosmos, nós somos aí esse amontoado de átomos que através de um vórtice, de um movimento, surge a energia, e através da energia surge o espírito, a mente, a psique, e aí é encapsulado num corpo somático, onde nós estamos agora aprendendo a expandi-lo através do quântico, a expandir... Você fala muito lindo, Júlio! Oi? Você fala muito lindo! Você Obrigado. Fala de forma muito linda, muito poética. Obrigado. É isso mesmo. É para eu dar conta de falar. Ah, nossa! É meu recurso. Então, eu percebo o seguinte, quando eu chego no consultório e que eu não aceito, que eu preciso ouvir a história do meu pai, da minha mãe, eu atendi muitos casos de dependência química, depressão, e aí muitos casos desses estão voltados para a sexualidade, uma sexualidade de conflito, uma sexualidade não aceita, mas que não necessariamente é um sexo anatômico, mas o sexo é energia criadora, né, construtora. Como outros autores vão dizer, da espontaneidade, como Moreno dizia no Psicodrama. Então, essa criatividade, essa espontaneidade, ela vai precisar muito de que eu seja o artista da minha própria obra, que eu desperte que eu sou o narrador da minha obra, o narrador do meu livro. Eu até escrevi um texto que é mais ou menos assim: ao invés de usar a borracha do arrependimento para ficar apagando as linhas tortas do passado, que eu utilize o lápis. Mesmo passando pelas lâminas do apontador do sofrimento, eu vou escrever uma nova história. Então, quando eu entro no consultório, eu levo os meus pais, não tem jeito. Aí, quando você pergunta para o paciente, eles irritam. Ah, mas eu venho aqui e você quer saber do meu pai? Porque você está trazendo ele. Você não trouxe o seu esposo. Você está trazendo sua mãe, você não trouxe a sua esposa. E assim a gente vai trabalhando essas historicidades, essas gerações que entram todos no consultório e que você falou que é importante pagar, porque esse pagar me empodera, mostra o meu potencial e o quanto vale a pena investir em mim. Eu não posso investir um valor em mim que é pouco, que vai me gerar uma fortuna no futuro, porque eu já estou trazendo a escassez e a miséria, né? E às vezes uma pessoa virou para mim e falou assim, você perguntou aí sobre a questão do social, eu tenho um projeto social, Arte Vida, que eu vou fazer uma live sobre ele, e nesse projeto a gente faz atendimentos gratuitos. E esse lugar ele é longe, ele é afastado aqui da capital de Goiânia. Então, as pessoas, quando eu falo, você vai lá que eu te atendo lá gratuito, eles falam, mas tem que pegar 5 ônibus. Eu falei, você tem razão. Se eu fosse você, eu não iria à terapia. Porque ele já está dizendo que não vale a pena. Aos que pagam, um chegou para mim e falou assim uma vez, mas será que não tinha como de você fazer gratuito por um tempo e tal? Eu falei, olha, eu concordo com você de você não pagar. Mas vamos pensar sobre a energia do dinheiro. Chega no frentista do posto de gasolina e pergunta se ele não vai cobrar a minha gasolina. Se ele não me cobrar a gasolina, você já está tendo aí alguns valores favorecendo a você. Vai ao supermercado e pergunta se eles não vão cobrar o alimento que eu vou comprar. Se eles não cobrarem, você está ganhando mais ainda. Por fim, ele desistiu e resolveu pagar. Por quê? Você não está pagando para mim. Você está investindo em você. E quando você fala do conhecimento, Silvia, a gente percebe que nós ainda somos detetores ainda muito, muito, muito da ignorância. Porque, na verdade, toda a riqueza está disponível. Mas como nós somos encarcerados na miséria, numa crença religiosa de que é estabelecido que aquele que for rico não vai para o céu. Mas se nós traduzirmos isso dentro de um pensamento filosófico, nós vamos entender o seguinte: há muitos milionários de sensações físicas que são transformados em mendigos da alma. Então, imprescindível se faz para nós que nós saibamos lidar com os recursos que temos, porque os recursos financeiros é que trazem a tecnologia e a melhora para a nossa vida. Até para eu fazer um projeto social, eu preciso ter dinheiro.
porque nada é de graça. Eu chego nos lugares, olha, eu tenho um projeto social, eu preciso de gasolina, eles não vão me dar essa gasolina, eu vou ter que arrumar parceiros que tenham dinheiro para ajudar-me. Então, nesse processo de historicidade nossa, a nossa tradição vem trazendo essa coisa da miséria, e que muitos dos nossos familiares, às vezes eles guardavam dinheiro, tinham fazendas, gado e heranças, mas que ficavam guardados e andavam... existe uma confusão de humildade, de simplicidade, e com a pessoa que é porca, a pessoa que não tem higiene. Humilde, ele pode ser rico, pode ser detentor de fortuna, e aquilo não prendê-lo ao materialismo, e sim colocar ele maior, porque ele emprega funcionários, ele emprega pessoas necessitadas. Tudo é o fluxo, né, Júlio? É o fluxo. Até o fluxo, porque tudo é energia, informação, dinheiro é energia, inclusive em casa. A casa, ela pode estar doente. Tem pessoas que adoecem por energias estagnadas dentro de casa. Existem pessoas que têm que acumular as coisas. Tudo aquilo que não está servindo para você, passa para frente, porque isso também é energia estagnada. Isso vai repercutir na tua saúde, repercute na vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Porque existem pessoas que adoecem pela energia da casa, pela energia, lógico, tudo aquilo que nós falamos, que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivemos dentro de uma casa fica impregnado nas paredes, na mobília, em tudo. Mas não é só essa energia, é energia também de objetos, né? de acúmulo de coisas. Então, esse do fluxo, né? Que eu falo do rio de ir, é em tudo na vida. Porque existem muitas pessoas também que não prosperam por culpa. Eu já atendi vários pacientes que são, hoje em dia, grandes empresários, mas fazem doenças ou dão um jeito de, em algum momento, perder. Por quê? Porque os pais eram muito humildes, eles não se sentem... É como se eles se sentissem maiores, eles não podem isso. Porque eu tenho que honrar, né? Aquela coisa que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu não posso ter mais do que eles. Mas na hora que eles mudam essa percepção de entender que o pai e a mãe, pelo contrário, tem muito orgulho deles e que ele ganhando mais, ele pode dar empregos, ele pode proporcionar uma vida melhor para os seus pais, tudo muda. Então, tudo é percepção. A gente sempre tem que olhar para o outro sem julgamento, porque o outro também tem uma percepção, né? Porque o outro também, às vezes, ele quer receber, porque ele nunca recebeu nada de ninguém. Então, é uma carência. Só que isso não pode ser um vício, porque senão ele fica naquela posição de vítima e ele nunca vai para frente. Mas quando é uma situação, é um carinho, é um mostrar. Mas eu não posso ficar naquela posição de que eu sou vítima, de que sempre as pessoas têm que fazer por mim. Ah, eu sou uma coitada, eu sou uma coitada, porque eu não vou sair disso nunca. Enquanto eu não tiver mudar, né? Mudar essa chavinha de que eu posso, de que eu consigo, eu vou ficar emanando no meu campo o tempo todo essa escassez, e mais disso eu vou ter. Então, isso serve para a saúde, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Ao amor, aos relacionamentos afetivos, né? Então, serve para todas as áreas. Júlia, eu estou preocupada com o horário aí. Senão Não, eles bloqueiam. eu vou fazer o seguinte, Silvia, baseado no que eu estudei sobre o projeto Recriar a Vida, eu acho que, eu não sei o que as pessoas estão nos assistindo, se eles concordam, que nós criássemos a Live 2, né? Porque não dá tempo de tudo. Mas eu trouxe aqui um poema quantificado no que eu li sobre o que você me passou e no que eu escrevi. Eu parafraseei o que eu escrevi, também parafraseei o que eu estudei do que você me passou. Eu vou ler aqui rapidinho e aí você encerra, pode ser? Tá bom. Então vamos lá. Era para ser uma música, mas não deu tempo. Depois eu vou musicar e te passo. Ficou assim. Já. Tá bom? Vamos lá então. O eco de minha história grita meu nome. Meu sobrenome foi sepultado na herança do meu DNA. O clã que me trouxe aqui, registrando em minhas memórias celulares, de codificar meu pensamento para decifrar meu sentimento, corpo que me prende em sofrimento. Identifico a crença, acolho a criança, a informação
formação sobre o tempo. O novo em mim traz a esperança. Quantificando a minha eternidade no corpo, eu me propago em ondas, cocriando em todos os momentos. As moléculas em mim registram a existência de Deus, atomificando na frequência do cosmo. Derramo como um líquido ao recipiente somático. Em mim um selo, código de barras, a homeostase equilibrando o meu estado, status, vida. Muito obrigado. Que lindo! Olha, gente, para finalizar, que eu estou morrendo de medo de cortar aqui, eu convido Não, vocês. já tem 5 minutos, pode ficar tranquilo. Quarta-feira, às 6 horas da manhã, nós estamos juntos lá, meditando, fazendo reprogramação do inconsciente. Está sendo muito legal, convido vocês. E nós vamos marcar uma outra live. E, ó, se eu puder deixar assim, uma mensagem para essa semana que se inicia, o tempo, ele não existe. O tempo é psicológico. Então, viva o presente, o aqui e o agora. Pega o retrovisor, ó, que está refletindo o tempo todo, o tempo psicológico do passado, fecha ele. Seja muito grato por todo aprendizado, é daqui para frente. Você pode ir criando sua vida momento a momento, minuto a minuto. Esse é meu recado. Júlio, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por esses presentes maravilhosos. Você é um ser muito abençoado. Você, nossa... Você não precisa nem falar nada, você fala. Muito obrigada, muita gratidão. E depois nós marcamos outra live, tá bom? Obrigado pela sua presença, ter aceito o convite. Você fala de qual cidade? Hoje eu estou em São José dos Campos. Eu falo hoje, né? Porque... Você é nômade, né? Hoje eu estou em São José dos Campos, São Paulo. Então, agradeço você também por ter aceito o convite, as pessoas que te seguem. Eu percebi seus familiares aí presentes, isso é muito bom. Eu também fico feliz quando eu vejo um familiar presente na minha live, na nossa live. E agradeço as pessoas que estão aqui, me seguem no Instagram, amigos e amigas, colegas de profissão que também vieram prestigiar-nos. E que nós sejamos sempre essa unicidade, que nós saibamos lidar, aprendamos, né, a lidar com a nossa história e que não separamos essas tradições, essa ancestralidade, e não ver isso como uma maldição, e sim como pessoas que fizeram a nossa história no passado para que nós pudéssemos existir hoje, porque nós não existimos sozinhos. Por isso que Cristo vai dizer, ninguém chega ao Pai sozinho, senão por mim, que ensina o amor por todos. Então eu agradeço você por ter aceito o convite, foi massa a nossa live, né? Foi sossegada, foi tranquila, deu tudo certo, não travou, não parou, ninguém ficou feio. E o poder quântico aí nos ajudando, né? A psicanálise e o pensamento quântico dialogando, trocando ideias, sem que ninguém precise contradizer o outro, e sim no momento em que a gente precisa de uniões, em que todos os pensamentos, nas suas diferenças, nas suas formas de trazer o ensinamento, são rios que desaguam no mesmo mar, que é o mar do autoconhecimento e da plenitude, que todos necessitamos. E se um for melhor do que o outro, que ele seja tão bom quanto para alcançar a plenitude da humildade, de vir buscar aqueles que não quiseram acender a luz do conhecimento. Então eu fico grato, não é? E tem pessoas aí, amigos seus aí, com medo de não estar gravado. Pessoal, eu vou encerrar, eu vou gravar aqui, vai ficar gravado, vai ficar gravado no meu Instagram, julio.moura.psicanálise. Aí vocês vão lá e copiam. Muito obrigado. Beijo. Com Deus.